Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, domingo, dia 30 de novembro de 2025. Já estamos entrando aí no mês que encerra o ano, o mês das festividades, onde a população tem que correr atrás e se lascar para cumprir com seus compromissos ou com as promessas, assumidas. Mas é a rotina do brasileiro. E enquanto isto, nós sempre temos na mente as nossas preocupações com a situação política do país. Até porque nós conservadores estamos envolvidos demais com a situação política, com a situação de todos aqueles que estão presos injustamente por atos que não cometeram e, claro, com o nosso ainda presidente, o mito, que está, sim, com a saúde muito debilitada, está frágil, segundo informações dos próprios filhos do Carlos Bolsonaro. Precisamos, sim, de cuidados, mas, enquanto uns têm privilégios, para ele, aquele ministro determinou socorro médico pelo SUS. E muito embora o SUS em si tenha boa qualidade, mas não é tão eficiente quando necessitamos, quando precisamos, Baseado nisto, é que nossas preocupações então nos atormentam, porque ficamos esperando aí opções, melhoras, as novas possibilidades, notícias que a imprensa, se tiver, não traz. E quando não traz, procura infernizar mais ainda a nossa vida. Só que eu queria dizer uma coisa a vocês. O horizonte, pelo menos de longo prazo eu diria, por incrível que pareça, e por mais que vejamos aí um cenário muito difícil para o Brasil, ainda apresenta perspectivas favoráveis para nós. Impulsionadas, digamos assim, por tendências demográficas, o que significa dizer que a população brasileira está envelhecendo, vivendo mais, e, historicamente, tendo a possibilidade de se tornar mais conservadora. Quanto mais velhos ficamos, mais conservadores nos tornamos. Isso é uma realidade, Isso por conta da idade. E, ao mesmo tempo, estamos vendo aí uma geração de jovens demonstrando uma crescente religiosidade. Pode não parecer, muitos nem procuram entender, mas é comum vermos encontros religiosos nas madrugadas, inclusive, com milhares e milhares de jovens que estão se apegando mais à espiritualidade, graças a Deus, E que já começa, evidentemente, a ser explorado por novas iniciativas na área da opinião pública. Esses dois fatores, da situação demográfica, na perspectiva de que ficamos mais velhos e mais conservadores, e o aumento da religiosidade dos jovens, nos dá uma perspectiva melhor para o futuro. E eu sei, que como idoso que sou também, nós temos pressa. Nós temos pressa. Nós queremos ver uma mudança, nós queremos participar dessa mudança. Infelizmente, às vezes o tempo trabalha contra nós. Mas, se amamos tanto o Brasil assim, é necessário pensar nos filhos, nos netos, porque são eles que vão herdar o Brasil. E se não houver mudanças, é triste imaginar o Brasil que eles vão herdar. Por isso, essa perspectiva é boa. Mas, de forma prática e diante do atual cenário político, é importante a gente prestar atenção que a principal estratégia, pelo menos imediata, da direita brasileira, que obviamente se consiste aí em aprovar a tão debatida anistia, ela infelizmente enfrenta barreiras e parecem ser intransponíveis. É difícil dizer o que eu vou dizer agora, E não se trata de pessimismo algum, muito pelo contrário, eu estou otimista. Mas a realidade é uma só. Esse projeto da anistia não deve prosperar, não vai prosperar. Uma vez
que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já declarou que não vai pautá-lo. O projeto não vai ser pautado no Senado, mesmo que passe na Câmara, que ainda está lutando para ser pautado, né? E mesmo num cenário hipotético de aprovação no Senado Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal já sinalizou antecipadamente que vai declarar a medida inconstitucional. Então, em virtude desse bloqueio, é que estão articulando aí novamente a tal da alternativa, né? Que seria a estratégia da dosimetria do Paulinho da Força, buscando o quê? Uma redução de pena que permita a Jair Bolsonaro cumprir sua prisão em casa, uma prisão domiciliar, de forma mais rápida, inclusive, o que não impediria, inclusive, articulações futuras para recuperar sua elegibilidade, por mais difícil que seja. Só que temos que pensar que na política, cada dia é mais difícil imaginar o que é certo e o que não é. Pois na política o que prevalece sempre é o jogo de troca, a troca de interesses. E na maioria das vezes, interesses nada republicanos. Mas a estratégia é essa. Eles querem aprovar a tal da dosimetria, para dizer que trabalharam para salvar aqueles que foram presos, diminuindo suas penas. Os que estão presos poderiam sair da prisão, mas ficariam com a ficha suja, né? E o nosso presidente, ao invés de ser livre como deveria ser, eles mandam para casa. Pelo menos ele está em casa, tá? É a desculpa menos amarga na visão deles, mas que não significa justiça. Isso não é justiça, mas é uma saída que eles podem usar eleitoralmente o ano que vem. Essa dificuldade momentânea reflete um problema estrutural mais profundo, a meu ver, né? Comparável a um processo histórico vivido pela própria esquerda, que depois do regime militar voltou seus esforços para o projeto de longo prazo, voltar lá na frente, como está acontecendo agora. E o que é que eles fizeram para isto? Investiram na ocupação de espaços no ensino, né? Encharcaram o ensino brasileiro de uma militância que trabalha arduamente para eles, na cultura e no jornalismo. Após 3 décadas, mais ou menos, esse trabalho de base fez com que a mentalidade marxista se tornasse, para muitos, o senso comum. E a prova disto é que, se vocês forem numa biblioteca, por exemplo, uma grande biblioteca, para cada livro de política chamada conservadora ou de direita, vocês vão encontrar 10 da esquerda. A esquerda produz muito mais livros, muito mais materiais marxistas, comunistas. A direita escreve muito pouco. Então, esse é um ponto que pesa muito, porque são os livros que vão influenciar a cabeça dos jovens. A situação atual da direita decorre precisamente da ausência de um processo parecido. Nós estamos tentando aí construir um edifício, mas sem a fundação, sem uma fundação sólida. E por isso o movimento está se desmanchando, porque essa base não é sólida. A nossa única base sempre foi e continua sendo Jair Bolsonaro. Agora, o que nós estamos enfrentando? Uma disputa pela chegada de um novo líder, por exemplo, né? Estamos lutando para descobrir quem vai carregar essa bandeira. Uma bandeira muito pesada, pesada demais para qualquer um se atrever a carregar. Não basta ter nome, não basta ter simpatia, não basta ser influente, tem que ter lastro para poder carregar a bandeira da liderança de direita no Brasil, né? Por isso, então, é necessário investir na produção de livros, documentários, filmes,
né? E cultura em geral. Isso é fundamental. Além de formar uma nova geração de juízes, professores, economistas, historiadores e jornalistas. Isso é fundamental. No entanto, é crucial que essa formação seja realizada de maneira honesta, justa e científica, para não gerar resultados frágeis. A pressa não ajuda ninguém. A pressa não vai proporcionar uma base sólida. O concreto não pode estar molhado, tem que estar seco, duro, né? O horizonte de longo prazo, contudo, por incrível que pareça, apresenta então essas perspectivas favoráveis, impulsionadas por essas tendências que eu citei no início, né? É onde nós temos que nos apegar para criar então um bloco forte. Não importa se é um bloco com muitos nomes, com muitas pessoas, podem não ser tantas, mas este bloco de pessoas precisam ser fortes o suficiente, preparados, com base, com instrução, conhecimento da história política brasileira, para ver como tudo aconteceu desde o século XX para cá, digamos assim, né? Porque é um aprendizado, para que possamos criar então uma direita forte. Porque enquanto isso não acontecer, o que vai acontecer? Enquanto isso não acontecer, o que podemos ver é essa disputa de bastidores, onde temos aí 2 ou 3 nomes bons, importantes, que podem nos ajudar muito, mas existe uma penca de outros nomes de aventureiros, que se colocam como salvadores da pátria, a pessoa bem intencionada, né? Aquelas figuras que aparecem de última hora, não se sabe de onde nem porquê, mas já querem se lançar candidatos. Já temos aí, né, o tal do Marçal se colocando aí para ser candidato. Temos o camarada aí, pilantra, diga-se de passagem, do MBL, né? O Santos, não é? Como é? Vocês sabem, que vai sair como candidato pelo partido do MBL, né? Temos essas figuras que vão tentar tirar votos de algum lugar para ganhar projeção, para atrapalhar quem realmente precisa de alguém certo para ocupar o Palácio do Planalto. Isso tudo está acontecendo porque falta sim uma liderança atuante agora, já que Jair Bolsonaro está impedido, amarrado e amordaçado. Não basta colocá-lo atrás das grades, tem que impedi-lo de falar, impedi-lo de dar entrevistas. Ou seja, eles querem que o povo esqueça da figura. Mas estão errados. Nós não vamos esquecer, porque quanto mais tempo preso ele ficar, mais ele se tornará o nosso líder. E temos que seguir seus exemplos para tentar fazer uma direita forte, né? Ele talvez, por ter sido o primeiro que se colocou como um candidato mesmo de direita, pagou um preço muito alto. Talvez nem ele soubesse o tamanho do buraco que ele iria enfrentar. Ou talvez ele nem soubesse como que o sistema está corroído a ponto de destruírem a nação para eliminar apenas um homem. Porque é o que aconteceu. O Brasil foi destruído em suas instituições. As 3 instituições hoje não possuem credibilidade alguma. A situação econômica do país está em frangalhos. Tudo para que possam fazer do maior líder político do Brasil uma vítima. É isso que aconteceu. Ora, o que nós podemos esperar daqui por diante? Podemos esperar então uma luta difícil, uma luta árdua, até porque tudo que nós desejamos, para que isso comece a acontecer, digamos assim, daqui por diante, nós temos que primeiro salvar o que é a verdadeira democracia. Porque a democracia brasileira entrou aí numa zona cinzenta, onde a promessa de proteger a ordem constitucional
se transformou em um álibi perfeito para violá-la. Com a desculpa de salvar a democracia, o judiciário brasileiro violou a Constituição. Nenhuma democracia liberal deveria aceitar como legítimo, digamos assim, a flexibilização dos direitos ou do direito constitucional por uma tal boa causa. Mas foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Sob o mantra de que tínhamos que salvar o país, de salvação nacional, né? E foi por conta disso que o judiciário brasileiro passou a reescrever sozinho as fronteiras do possível. A tradição autoritária do Brasil sempre encontrou justificativas nobres para desviar do caminho institucional. Hoje o que prevalece é a retórica pela defesa da democracia contra seus supostos inimigos. E esse mecanismo é o mesmo de sempre e muda apenas o uniforme de quem o manuseia. Tá? Quando direitos viram concessões e garantias passam a depender do humor de ministros, a democracia já deixou de ser um sistema de regras e já se converteu num ritual de aparências. O Brasil vive esse estágio com precisão cirúrgica. E as exceções deixaram de ser emergenciais para se tornarem método. O judiciário se tornou uma espécie de alquimia institucional, onde a lei é moldada ao resultado desejado. A toga assume, sem admitir, o papel de poder moderador do século XXI. Uma figura que a República enterrou, mas que renasceu no ativismo judicial, legitimada pela omissão dos poderes eleitos e pela complacência de uma imprensa que se acostumou a tratar a arbitrariedade como uma virtude moral. Ah? Pois é, meus amigos, por isso a contradição entre o que desejamos e o que temos é gritante e reveladora. Porque a mesma justiça que, em nome da defesa da democracia, atropela garantias, amplia prisões preventivas, ignora o juiz natural, invade competências e transforma exceções em método, é exatamente a justiça que, diante de escândalos financeiros bilionários, decide agir com uma suavidade quase poética. A tal desembargadora Solange Salgado mandou soltar no fim da última sexta-feira, no fim do dia da última sexta-feira, o tal Daniel Vorcaro, né? O dono do Banco Master, um personagem central de um dos maiores escândalos bancários recentes no Brasil, se não for o maior, que envolve figuras políticas de peso, muita gente envolvida, tanto do legislativo como do judiciário, que causou prejuízos espalhados pelo Brasil inteiro para investidores, fundos e servidores públicos. E essa decisão da desembargadora, determinando que o banqueiro volte para sua casa com uma tornozeleira eletrônica, né, expõe aí com clareza uma das maiores feridas do sistema judicial brasileiro, que é a seletividade. Quando se trata de empresários ligados ao topo da cadeia financeira ou da cadeia alimentar, investigados por manipulação de títulos, fraudes em operações suspeitas, além de conexões nebulosas, a justiça descobre repetidamente o valor da cautela, da proporcionalidade, da dignidade humana, da individualização de conduta e do princípio da menor intervenção penal. Mas quando se trata de réus da Operação Compliance Zero, como essa aí que surgiu a semana passada, acusados de fraudar o sistema financeiro nacional, de gerar prejuízos públicos e privados, além de manipular instituições inteiras, a toga encontra razões
para evitar rigores excessivos. Enquanto o cidadão comum, manifestantes, militares da baixa patente, opositores políticos ou qualquer pessoa enquadrada no rótulo de ameaça institucional, o rigor muda de cor. A prisão preventiva vira regra, não exceção. A análise individual vira detalhe apenas. A dignidade humana vira luxo. E o devido processo legal vira uma etapa dispensável quando o objetivo é desmontar a força da direita brasileira. Portanto, a soltura aí do tal Vorcaro, estendida aos demais presos da operação inclusive, não é apenas uma decisão judicial, é um sintoma. Ela mostra que o sistema jurídico brasileiro não opera sob os mesmos parâmetros para todos. Existe uma justiça para os perigosos que incomodam politicamente e outra justiça para os poderosos que movimentam fortunas, influências e conexões. Esse contraste evidencia que a balança não está desequilibrada por acaso. Ela é inclinada a propósito, é calibrada e responde a estímulos políticos, midiáticos e institucionais. E pior de tudo, ela se acostumou a isto, ao ponto de decisões assim serem noticiadas como se fossem absolutamente naturais. A imprensa não fica assustada, só comunicam. O fulano deixou o presídio, vai ficar em casa agora. E o caso Vorcaro só reforça o que o país inteiro já percebe, que o problema não é a falta de leis, é a falta de igualdade diante dela. E enquanto essa disparidade continuar intacta, o Brasil seguirá preso a esta velha lógica de arbítrio seletivo, onde a mesma justiça que se apresenta como guardiã da Constituição, da democracia, é muitas vezes a principal agente dessa corrosão silenciosa. Mesmo assim, como eu disse no início, existe ainda um sonho de que nós ainda conseguiremos virar o tabuleiro político no Brasil. Pode demorar um pouquinho para nós aqui? Até pode. Muito embora, como eu costumo dizer, em política nunca podemos adivinhar o dia seguinte, porque os interesses que existem por baixo do pano são muito maiores. Mas existe essa esperança, se não para nós, para filhos e netos, o que já é um grande ganho, se levarmos em consideração a situação em que o Brasil se encontra. Não é isso? Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse domingo. Como sempre digo, não é a melhor das expectativas, não é o melhor dos vídeos, mas é uma realidade que temos que enfrentar de cabeça erguida, juntos, até porque juntos somos mais fortes, não é isso? Mas desejo a vocês um bom final de domingo, muito bom descanso, espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.